Hoje eu e o Glaucio Terceira estamos recebendo com muita honra o ex-senador da República. Eu vou fazer o tratamento de senador para ele aqui, porque foi o maior cargo que ele já ocupou. O senador Lobão Filho, que é pré-candidato a deputado federal. Boa noite, Lobão Filho, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. Boa noite Terceira, boa noite Clodoaldo, boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer hoje estar numa rádio tão tradicional, uma das primeiras rádios do Maranhão, rádio educadora, que tem um pedigree, que tem uma história, e é para mim uma honra poder estar aqui hoje. Senador Lobão Filho, eu queria primeiro saber como veio essa volta à política, à candidatura. O senhor que foi candidato a governador do Maranhão em 2014, foi a primeira candidatura como titular de um mandato, apesar de ter sido já senador ainda como suplente, assumido, mas a primeira candidatura como titular em 2014 e agora essa decisão de ser candidato a deputado federal. Por que essa decisão agora de voltar à política? Na realidade, eu ainda não sou candidato, né? Nós estamos numa pré-candidatura, discutindo, analisando, andando, para saber como é que a população vê uma possível candidatura minha. Então, muito feliz em ver que aonde tenho andado, onde tenho passado, o carinho com que as pessoas têm me recebido, me passam claramente a mensagem de que eu poderei realmente ser um candidato exitoso, vitorioso. E o que me fez pensar em voltar à vida pública é que, para falar a verdade, eu não estou muito satisfeito com o que tem acontecido aqui no Maranhão. O rumo da gestão pública no Estado, para mim, tem sido decepcionante. E é muito pesaroso você olhar isso à distância, saber que pode fazer alguma coisa e não fazer nada. Já diziam os sábios que o maior erro que existe é o da omissão. É você não se posicionar, não fazer nada. Então, enquanto você não faz nada, os errados sempre vencerão. Então, dentro de uma tese como essa, a forma como eu vejo hoje de dar uma contribuição, de fazer alguma coisa, é me candidatando e tendo os instrumentos para poder interferir nos rumos do nosso Estado. Senador, como é que o senhor está? A gente está em pré-campanha ainda, o senhor é pré-candidato ainda, só vai oficializar sua candidatura ano que vem, mas o senhor já está em campo. A gente comentava antes de entrar no ar aqui, eu estava acompanhando sua rede social hoje, estou vendo muita movimentação, muita visita no interior do Estado. Como é que o senhor está construindo essa pré-candidatura nesse momento? A gente ainda está um ano antes das eleições, né? E eu tenho sido convidado a muitos eventos, por amigos pelo todo o interior do Estado, e tenho tido esse prazer de ir e sentir realmente a receptividade das pessoas em relação a mim, que para mim tem sido inclusive uma surpresa. Eu fui candidato em 2014 a governador, tive uma campanha muito bonita, ela não foi vitoriosa porque não tinha como ser dentro daquele quadro naquela época, mas eu vejo que eu deixei uma marca, que eu deixei na memória das pessoas uma mensagem muito interessante. Aquela mensagem do Pra Frente Maranhão, que era uma coisa dita de todo o coração, ela ficou marcada em 1 milhão de pessoas. E eu acho que isso hoje é algo que eu imagino esteja colhendo aí nessas minhas andanças pelo Estado. Senador Lobão Filho, do seu partido, o MDB, nós temos já como deputado de mandato o Wildo Rocha, o Marcelo, filho do senador... Agora me fugiu até João Alberto, obrigado por me lembrar. Tanto tempo que ele está fora que esqueci até o nome do grande João Alberto. E agora a ex-governadora Rosiana voltou a reafirmar essa semana que é pré-candidata a deputada federal mesmo. Como é que você imagina essa conjuntura e, de algum modo, o senhor pensa em talvez mudar de partido em uma outra conjuntura ou não? Segue no MDB mesmo? Não, o MDB, segundo a análise de todos os analistas políticos que tem no Estado, para mim é o partido mais confortável de todos. Rosiana, se tiver os votos que imagina ter, e eu acho que ela vai ter muito voto, ela vai eleger os 4. Ela vai eleger os 4, não, ela vai dar... hoje o MDB faz facilmente 3. Sem problema nenhum faz 3. Se Rosiana explodir de voto, faz 4. Então, para mim é super confortável estar no MDB, que é o meu berço, que é o lugar onde eu entrei na política e não tem por que de sair de lá. Agora, Rosiana, na minha cabeça, ela pode ser um divisor de águas na política aqui do Estado. E falo com toda clareza. Se Rosiana se lançar candidata a senadora, numa chapa de um candidato a governador que não seja o Brandão, já que o Flávio Dino é candidato do Brandão, se ela se lançar candidata a governadora, o Flávio Dino para de dormir. Ele hoje tem um sono sereno,
porque é um candidato praticamente único. No dia que ela for candidata contra ele, ele vai passar a ter insônia, porque ele corre sério risco de perder a eleição. Então, a gente está discutindo, tem um ano antes ainda das eleições, as convenções ainda estão distantes ainda, tem muita água para rolar debaixo destas pontes todas, e muita ponte será construída e muita será destruída. Então, a gente fica olhando. Eu hoje estou, vamos dizer, numa posição mais de observador do que de protagonismo, né? Os protagonistas agora são candidatos a ser senador, governador. O deputado está, vamos dizer, num andar mais embaixo um pouco, tem o direito e a liberdade de olhar essa coisa toda de forma mais divertida. Senador, eu queria fazer uma pergunta em cima dessa avaliação que o senhor fez, que eu acho que eu comentava isso com o Clodoaldo ontem aqui. Eu acho que muita coisa pode mudar a partir de segunda-feira, caso o governador Flávio Dino opte por um nome que não atenda aos critérios que ele estabeleceu numa carta compromisso proposta por ele próprio. Critérios criados por ele próprio. Num cenário de rompimento do grupo do governador Flávio Dino, o senhor avalia que a ex-governadora Rosiana Sarney poderia abdicar do projeto de ir para a Câmara Federal e compor com o candidato ao governo disputando ao Senado? Eu não cheguei a conversar com ela sobre isso. Agora, se eu fosse ela, eu iria com toda certeza. Ela, pelas pesquisas, ela ganharia fácil do Flávio Dino. Flávio Dino está em novembro, já está numa curva de descendência, a rejeição dele está aumentando absurdamente, eu tenho acompanhado as pesquisas, a aceitação do governo, que estava em 68%, já está em 50%, a intenção de voto dele, que estava em 40%, já baixou para 37%, enfim, isso nós estamos em novembro, ele não saiu do governo ainda, imagina. Eu tenho dito isso há mais de um ano. Quando o Flávio Dino sair do governo, ele viverá uma realidade diferente da que ele vive hoje. A classe política praticamente não o tolera, os prefeitos não consigo encontrar um no Maranhão, e olha que eu tenho andado, não consigo encontrar um prefeito desse estado que goste do Flávio Dino. Você não encontra um político que goste dele, a não ser Márcio Gerri e companhia. Então, ele vai vivenciar uma realidade diferente. E eu imagino que ele vai sair do governo em janeiro na prática, né? Porque formalmente ele sairá lá para abril, mas na prática ele deve sair em janeiro. E aí a vida vai mudar para ele um pouco. Ele vai viver o que nós também já vivemos quando a gente saiu do governo. Eu costumava dizer que quando chegava nos últimos meses do governo, o garçom do palácio passa a nem servir o cafezinho. Isso o Flávio Dino não conhece ainda, ele vai conhecer ainda. Então, é o que eu disse, ele hoje é candidato único, muito confortável. Todos nós sabemos que o candidato tem essa conversa dos parâmetros que ele criou, as condições, isso é balela. O candidato dele é o Brandão e ponto. Jamais vai ser o Everton. O Everton sabe disso de sobra. Então, eu nem acredito que ele vai anunciar em novembro, porque ele anunciar em novembro só serve para uma pessoa. Só serve para o Brandão. Sim. Não serve para o próprio Flávio Dino, que naquela mesma hora ele vai ter um contra ele, que é o Everton. Ele vai perder 6 partidos. Pois ele não serve para ninguém, a não ser para o Brandão. Porque na hora que ele disser que é o Brandão, fortalece a posição do Brandão junto à máquina do Estado. Né? Então, o Brandão deve estar pressionando muito para que seja anunciado na segunda-feira. Eu duvido que seja. Você acha que ele vai esticar essa corda até onde der? Vai esticar o máximo que der, porque é interesse dele esticar o máximo que der. Quanto mais tempo ele não brigar com ninguém, é melhor para ele. Você já imaginou ele anunciar que é o Brandão, o Everton se irritar e anunciar no dia seguinte que a Rosiana é candidata dele? Então, veja que esse é um jogo pesado. E ninguém é criança. Ninguém é criança. Anunciar em novembro é bom? É bom. Só para o Brandão. Nem para o Flávio Dino, nem para o Everton, nem para ninguém é bom. Então, é por isso que eu acredito. Isso é a minha impressão. Posso até estar enganado. Nós vamos saber segunda-feira. Senador, o senhor já disse em outras entrevistas que apoia o senador Everton Rocha, que é o candidato a governador que o senhor gostaria de estar na chapa do MDB. Mas como é que você vê o MDB em si? Porque o que a gente vê é que o deputado estadual Roberto Costa, por exemplo, tem um relacionamento muito bom com o governo do estado. Então, certamente, ele iria querer levar o apoio para o Brandão. Como é que você vê essa relação do MDB e como é que está essa discussão dentro do partido? Veja, o deputado Roberto Costa é vice-presidente do MDB, tal qual eu sou. Eu, quando manifestei a minha intenção de voto no Everton, eu falei de mim, não falei do MDB.
Então, eu não acredito que o Roberto Costa tenha o direito de falar em nome do MDB como ele falou. Ele está muito enganado, ele não pode prever, determinar. Ele tem os interesses dele no governo, isso é problema do Roberto Costa. Se ele tem lá um monte de zonas de influência dele dentro do governo do Estado, se ele é amiguinho do Flávio Dino, isso é problema do Roberto Costa. Né? O MDB não é... O Roberto Costa era presidente do MDB. Ele não é mais presidente do MDB. Quem manda agora é Rosiana. Então, Rosiana ainda não nos chamou para determinar nada. Eu tenho minha opinião, outros terão as dele. O Roberto tem todo o direito de manifestar a opinião dele pró-Flávio Dino, Brandão. Eu tenho toda a opinião, meu direito de manifestar a minha. Isso vai ser decidido de forma colegiada. Né? Eu posso lhe garantir que não há a menor predisposição de apoiar A, B ou C neste momento por parte do partido MDB. Eu ia lhe perguntar isso. A gente sabe que no MDB tem algumas alas que defendem projetos. Né? Por exemplo, o senhor, não é que o senhor defenda, mas dependendo da conjuntura, a Rosiana pode ir para o Senado. Né? Sim. E tem outros que defendem que a Rosiana de fato saia deputada federal. Né? E tem uma outra ala ou alguns integrantes que defendem que ela vá para o governo. O senhor acha que o MDB pode vir a compor com o grupo do governador Flávio Dino? Isso é uma de fato, abertamente? Essa é uma possibilidade, eu diria remota, mas é uma possibilidade. Se o MDB assim o decidir, paciência, mas eu não acredito que seja, vamos dizer, provável. Então, para usar o seu termo, é possível? É provável? Não acredito. Né? Mas isso a gente também só vai saber no momento certo, que certamente não é em novembro, nem em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Isso vai ser lá para frente do próximo ano. A gente também vê uma divisão do MDB, senador Lobão Filho, com relação ao cenário nacional, né? Às vezes o Wildo vota de um jeito, o Marcelo do outro, também tem uma divisão com relação ao governo Bolsonaro. Qual é a sua visão com relação ao governo Bolsonaro e qual o caminho que o senhor acha que é melhor para o MDB com relação ao cenário de presidente da República? Eu tenho sido muito indagado sobre essa questão de que eu seja Bolsonaro ou Lula. Né? Eu tenho respondido que eu ainda preciso escutar, e eu falo isso do fundo do coração, as propostas de cada um em relação ao Maranhão. Eu não quero decidir sem antes ouvir o que cada um imagina em relação ao Maranhão. O maranhense ainda não percebeu que nós passamos 7 anos pagando um preço muito, muito alto pelo distanciamento do governador Flávio Dino em relação ao governo federal. Então o governo federal deixou de fazer programas importantes de desenvolvimento aqui no nosso estado, porque lá no começo o senhor Flávio Dino decidiu que ia ser candidato a presidente da República. E como ele decidiu ser candidato a presidente da República, ele entrou numa fase já preliminar, no primeiro começo do governo do Bolsonaro, já sem nem saber se o governo Bolsonaro era bom ou ruim, já começou chutando o balde em cima do Bolsonaro. Então, nós pagamos um preço por isso. Essa é uma das razões que eu estou voltando para a política. Eu, como deputado, não teria permitido que isso acontecesse. O governo do Estado não pode se confrontar ao governo federal por razões pessoais, individuais de uma pessoa que é o governador. Isso não é possível. 7 milhões e meio de pessoas pagarem um altíssimo preço por conta de um projeto pessoal político do seu governante. Então, em sendo assim, eu agora preciso saber se o Bolsonaro vai compensar o Maranhão por tudo que nós perdemos, já que o governador não mais será mais Flávio Dino, o que o Lula poderá fazer pelo Maranhão, e assim eu tomar uma decisão em quem eu estaria mais predisposto a votar. Senador, hoje saiu mais uma reportagem a nível nacional, e essa saiu no G1, agora à tarde, apontando que o Maranhão tem a maior perda de qualidade de vida e o pior desempenho socioeconômico entre os estados da federação. São informações e números que, em relação ao governador Flávio Dino, são péssimos, né, para a gestão do governador Flávio Dino. O senhor acha que o governador Flávio Dino falhou na missão de retirar o Maranhão, de fato, da pobreza? Meu amigo, eu fui derrotado na eleição de 2014 para governador com base numa acusação de que o meu grupo político levou o Maranhão a uma situação economicamente e socialmente ruim e que o salvador da pátria estava ali dando esperança a todos de que o Maranhão viraria São Paulo. Isso é fato.
Então, o discurso básico do candidato contra mim era de que nós éramos um dos estados mais pobres da federação e que ele seria a salvação disso, e que ele se comprometeu na sacada do palácio, no dia que eleito foi, a acabar com o IDH abaixo das 50 cidades mais pobres do estado. Então, na média, o IDH do Maranhão é um dos mais baixos do, era um dos mais baixos do país, e que, alterando das 50 cidades mais pobres, nós sairíamos daquela posição, me desculpe os termos, humilhante, ridícula. Humilhante porque dá vergonha você chegar em Brasília ou em São Paulo e dizer que o Maranhão é um dos IDHs mais baixos do país. Mas isso era naquela época, porque hoje é diferente, realmente. Hoje naquela época nós éramos um dos mais baixos. Hoje nós somos o mais baixo. Então, ele não só não conseguiu melhorar o IDH das 50 cidades, como ele piorou o IDH do Maranhão inteiro, e o Maranhão empobreceu absurdamente. Aí, há de se dizer, a pandemia, o colapso econômico, o blackout geral da economia, onde todo mundo teve que ficar trancado em casa, perfeitamente, qualquer um compreende isso. Mas isso serve de regra igual para todos. Agora, se você, dentro dessa regra geral, todo mundo ficou ruim, mas você ficou pior do que todos, tem alguma coisa errada aí. Aí já é uma questão sua de gestão, de competência, de capacidade, de prioridades, da forma como você vê o governo, da forma como você vê o povo. Tudo é uma questão de gestão. Se nós fomos o que mais piorou, realmente há de todo cidadão maranhense parar para pensar. Opa, o que é que está acontecendo aqui no Maranhão? Eu pensei que a gente ia virar São Paulo e nós ficamos mais pobres que o Piauí? Ué, que brincadeira é essa? O Maranhão sempre foi uma potência maior do que o Piauí. O Piauí já está passando o Maranhão. O Piauí é aqui do lado, que nem água tem. Vocês já foram lá no Piauí? Já viram a terra como era no Piauí? Vocês já viram se tem chuva lá no Piauí? O Piauí não tem nada. O Piauí está passando o Maranhão. O Piauí está passando o Maranhão. Eu já ando no Maranhão, nas terras do Maranhão. As terras do Maranhão são espetaculares, né? A nossa natureza é vicejante, é pujante. O Maranhão é um espetáculo em água, em solo, em tudo. Nós temos 7,5 milhões de habitantes. O Piauí tem 3,5, metade da nossa população. O Piauí está passando o Maranhão. E é difícil ver a população aceitar uma coisa como essa. Parece que a gente está, todo mundo é tão acostumado que isso já não dói mais. É impressionante. Mas tem que começar a sentir, tem que começar a doer mesmo, para se fazer alguma coisa. Então, é uma espécie de convocação. Meu amigo eleitor, você é o culpado. Não adianta ficar dizendo que o culpado é Flávio Dino, é João Antônio José, é a família Sarney. Não é. Você, eleitor, é o culpado por escolher quem escolhe. No dia que escolher certo, você resolve o nosso estado. Escolheu errado, vai pagar o preço. E vai pagar o preço de 4 em 4 anos. E vai cada vez ficando pior. E o Maranhão ficando cada vez mais pobre, mais distante dos outros. Precisamos mudar essa realidade do nosso estado. Por falar em mudar essa realidade, como você disse no começo, senador Lobão Filho, o seu grupo sempre foi acusado de ser o grupo político que jogou o Maranhão nessa situação de miséria. Tá aí agora o governador Flávio Dino, Maranhão ainda mais pobre. Mas qual é o diagnóstico? O que a gente pode fazer? Qual é a solução, então, para o Maranhão deixar esses índices tão ruins, de ter um porto que é uma potência gigantesca, de ter a soja, de ter toda essa riqueza e a gente não conseguir fazer com que a população tenha parte dessa riqueza? Qual a solução que a gente pode ter para os próximos 10 anos para tentar mudar essa situação? O Maranhão tem que acabar com essa história de fazer benefícios sociais e dar sacolinha todo mês para o cidadão e fazer programinha social para sustentar o cidadão pagando água, pagando luz. O Maranhão tem que aprender a fazer um projeto de desenvolvimento econômico. O social é consequência do econômico. Essa é uma das teses do comunismo. Ela começa a distribuir tudo de graça, tudo muito pouquinho, você é um miserável, um pouquinho miserável pro resto da vida. Você tem só o suficiente para não morrer. Essa é a tese do comunismo no mundo inteiro. Você tem só, veja Cuba, você tem só o suficiente para não morrer, mas você não tem nada além para pensar em liberdade, para ter energia para gritar pela liberdade, para lutar por uma vida melhor.
Então você recebe aquele pouquinho que é só para você estar mantendo a máquina e sobreviver. Isso é o que está acontecendo hoje no Maranhão. A gente tem que ter um plano de desenvolvimento do nosso estado. Das mesmas coisas que você acabou de falar. Nós temos o porto, nós temos ferrovia, nós temos água, conforme eu já disse, nós temos clima, nós temos extensão territorial e nós temos 7 milhões de pessoas aqui de mão de obra. Então, dá para se fazer um projeto de implantação de grandes indústrias, de achar a vocação econômica de cada região do nosso estado, saber que região que é turismo, que região que é plantação de grãos, que região que é industrial de vocação, que região que é da área de apicultura, enfim. Tem que ter um projeto sério e desenvolver a vocação de cada região dessa, usando a mão de obra local, priorizando sempre as empresas locais, esquecer de fazer o que estão fazendo agora, trazendo empresas de São Paulo, de Minas, de Pernambuco para prestar serviço aqui. Os grandes contratos são todos para empresas de fora. Ora, por que não botar a empresa de dentro aqui? O Ceará fez isso no Tasso Gereissati. Vê se alguma empresa do Maranhão entrou no Ceará na época do Tasso. Não entra, mas nem amarra. E hoje em dia não entra. Eu tenho vários amigos empresários meus que tentam fazer alguma coisa no Ceará. Não entra. O cearense tem prioridade total em qualquer licitação feita dentro do Ceará. Mas, primeiro os meus. Tem que ter esse tipo de consciência. É preciso a gente começar a repensar o Maranhão de forma séria. Está na hora já de começar a repensar o Maranhão. O senhor é um dos vice-presidentes do MDB e o senhor falou ainda agora, dependendo do desempenho da Rosiana, dá para fazer até quatro federais, não é isso? Sim. Como é que vocês estão trabalhando, por exemplo, com relação à bancada na Assembleia? Né? Qual é a projeção que vocês fazem? E eu queria lhe perguntar, o senhor como vice-presidente, a informação que já circula, ele não se manifestou a respeito disso, mas já circula nos bastidores que o Hildo Rocha estaria de saída do MDB. O senhor poderia confirmar ou não essa informação? Não, a gente tem conversado com o Hildo, não existe isso. Ocorreram alguns rumores algum tempo atrás, mas eu até conversei com ele, isso não tem nenhuma consistência. Para o Hildo, a situação do MDB é super confortável. Ele não tem razão nenhuma para sair do MDB. Então, Rosiana sendo candidata, ainda tem todo aquele adendo que eu acabei de falar para você, da possibilidade real dela ter uma votação extraordinária e eleger 4 sem necessidade de uma chapa complementar. Eu estou falando de eleger 4 lá, sem necessidade de ter sequer outros candidatos. Se a Rosiana, dentro de toda a expertise dela, que é uma das coisas que ela faz melhor, que é essa questão dos acordos políticos, de motivação de uma classe, de um grupo, se ela conseguir trazer alguns candidatos para dentro do MDB, aí não precisa nem ela ter uma votação extraordinária para eleger 4 com facilidade dentro do MDB. Isso aí é notório e todos os políticos do Maranhão têm conhecimento disso. Então, o quadro para deputado federal é ótimo. O quadro para estadual já não é tão bom. Você tem lá 2 deputados estaduais de mandato, que é Arnaldo Melo e Roberto Costa. Um teve 40, 50 mil votos, outro tem 35, 40. Precisaria de mais uma chapa para baixo para fazer pelo menos esses 2. Se não tivesse, ficar só esses 2, só faz um. Então, eu não estou acompanhando bem a montagem dessa chapa, isso é mais um papel da Rosiana, mas eu acredito que ela tem, com toda certeza, a competência necessária para montar essa chapa de candidatos que viabilize a eleição de todos esses parlamentares que você citou. Senador Lobão Filho, eu só acredito que nós estamos passando agora por um momento de transição até geracional da política do Maranhão. Nós estamos vendo aí o senador Everton despontando como grande liderança, liderando as pesquisas para o governo do estado. O senhor assumindo esse papel agora, que foi durante muito tempo do seu pai, o ex-senador Edson Lobão. Esse governo do Flávio Dino foi uma transição para uma mudança agora de paradigma e de geração da política maranhense ou nem tanto assim? Não, foi uma mudança com certeza. Eu não diria um governo de transição, mas foi um governo que ele encerrou um ciclo. Encerrou o ciclo da família Sarney, encerrou o ciclo do Lobão no governo. O Flávio Dino tem esses méritos, isso ninguém pode tirar dele. Agora eu vou chamar diferente, se você me permitir. Pois não. Eu diria que o Flávio Dino foi uma experiência que o maranhense fez, que o cidadão maranhense optou, experimentou, e cabe ao cidadão maranhense agora analisar e ver se essa experiência foi boa ou ruim.
Se a experiência foi boa, continua. Se a experiência for ruim, afasta e tenta outra coisa. Nas nossas empresas a gente faz isso muito. A gente vai por um caminho, não deu certo, a gente conserta e vai para outro. Porque se a gente insistir no caminho errado, a gente quebra. Vamos à falência, correto? Então o Maranhão tem que ser no mesmo princípio. Experimentou. Tá bom? Deu certo? Continua. Não tá bom? Não deu certo? Muda urgente. Porque se continuar, quebra. O Maranhão é igual uma empresa. Tem que dar certo, tem que dar lucro. Qual é o lucro? O lucro é o cidadão, é o bem-estar do cidadão. Esse é o lucro de qualquer estado. É o maranhense estar feliz, estar com comida na mesa, estar cuidando da saúde dos filhos, ter casa própria, ter emprego. Vou falar de novo, emprego. Então, é o maranhense ter e botar comida na mesa com o seu suor e não a migalha que o Estado dá para ele. Não tem mais que receber migalha para botar na mesa. Ele tem que ter o trabalho e o emprego dele para botar ele com o trabalho dele e a comida na mesa dele. Senador, o senhor já declarou, já havia declarado apoio pessoal seu ao senador Everton Rocha. Eu queria saber do senhor os motivos, né? Que forma que o senhor enxerga o Everton, de que forma que o senhor acha que o Everton, caso seja eleito governador, pode mudar essa realidade do Maranhão. Veja, se você tiver percebido, eu encaro o Flávio Dino como uma experiência, vamos dizer, ruim para o Estado. Então eu acho que tem que ser mudada. E eu estou dizendo há um ano, veja que não estou dizendo tem 2 meses, estou dizendo nas rádios, em entrevista, que o Everton não vai aguentar ficar no grupo Flávio Dino. Que ele vai romper. Eu falo isso com ele e ele diz que não vou romper nada. Vai romper. E eu digo pro Everton, você vai romper, você não aguenta ficar ao lado de Flávio Dino. É por isso, é a razão principal de eu ter optado por ele. Veja, eu gosto demais do Brandão. Brandão é meu amigo, a família dele votou a vida inteira na minha mãe, em Colinas. Brandão é um sujeito sério, é um cara, gente muito boa, tranquilo. Brandão é uma excelente pessoa. Só que ele tem um defeito grave. Ele está ao lado de Flávio Dino. Então a hipótese minha de apoiar o Brandão é 0. Mesmo gostando dele, mesmo sendo amigo dele, é 0. A opção que me resta, por óbvio, é o Everton num possível, esperado, provável rompimento dele com Flávio Dino. Eu queria, eu sei que a gente já está encerrando, Clodoaldo, eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitar aqui. A gente estava falando da possibilidade da Rosiana sair candidata ao Senado, e eu acabei lembrando aqui do senador Roberto Rocha, né? É muito provável que ele se filie ao PL do deputado federal Josimar de Maranhãozinho. E acredito, já comentei isso aqui, senador, várias vezes, o Roberto indo para o grupo do Josimar, ele tem uma estrutura considerável, ganha uma estrutura considerável, para, de fato, ir para a reeleição. Como é que o senhor, na sua avaliação, enxerga aí o futuro político do Roberto? Você toca num ponto novo, uma novidade, que ela muda um pouco o quadro político maranhense. Eu estou aguardando ainda para ver o que isso vai dar. Agora, é fato também de que Josimar, somado com Roberto Rocha, viraram uma força expressiva e considerável. Isoladamente os dois, eles não conseguem ir para frente contra Brandão ou o Everton e seus respectivos grupos. Agora, os dois unidos, Roberto está pontuando muito bem nas últimas pesquisas que eu vi. Isso. E ele pontua bem para senador, pontua bem para governador. O Josimar é uma potência no interior, não em São Luís, mas no interior todo é uma potência inegável. Ele é um líder, vamos dizer, um líder que mantém seus liderados sob controle absoluto. Então ele tem uma gama de prefeitos, que eu diria aí, em torno de 60 a 70 prefeitos, isso dá 1/3 dos prefeitos do Maranhão, que são liderados por ele de forma radical. Só para você ter uma ideia, vários desses prefeitos que eu ajudei a vida inteira, que eu fui procurar para me votar em mim agora, e a resposta deles é simples. Eu preciso da autorização do Josimar. Imagina, rapaz, tá doido, pai? Passei a vida inteira te ajudando, negócio de autorização do Josimar. Não, o Josimar tem que autorizar. Olha só como é que é o nível da força do caboclo. Então, junta ele com o Roberto Rocha, aí todos têm que ficar sem dormir. O Everton tem que ficar sem dormir, o Brandão tem que ficar sem dormir, porque o jogo fica complicado. Estamos recebendo aqui o ex-senador Lobão Filho, pré-candidato a deputado federal. Nós temos aí mais 2 minutos, eu vou deixar esses 2 minutos para que o senhor faça considerações finais. Lobão Filho, se despeça aí dos nossos ouvintes.
Bom, eu agradeço a todos esse espaço da rádio. Peço desculpas às vezes que eu me empolgo demais aí. Não, mas foi bom, isso foi Me ótimo. empolgo demais aí. Muito comentário aqui no YouTube, viu? Muita gente visualizando, viu? Eu peço desculpas que às vezes eu me empolgo. Quero dar um beijo da minha esposa aí que está nos ouvindo e agradecer a todos a paciência e a última coisa que eu posso pedir é que Deus possa orientar o nosso estado, cuidar dos nossos destinos, dos nossos caminhos, que Ele é a nossa maior força e é quem realmente pode mudar tudo. Então a vontade do nosso Pai muda tudo e eu tenho certeza que dessa vez nós vamos ter um caminho melhor. Tenho certeza e tenho fé nisso. Valeu, muito obrigado. A gente conversou hoje aqui no Ponto Continuando com o ex-senador Lobão Filho, pré-candidato a deputado federal do MDB. Olha, senador Lobão Filho, foi ótimo às vezes que foi mais espontâneo. Isso aqui é bom quando a gente tem uma entrevista, um bate-papo legal, que rola assim e não é robótico, né? Você fala realmente o que acontece, o que pensa. Bom, estamos indo embora, né? Hoje tem que entregar certinho. Vamos embora, sextou, Clodoaldo. Sextou. Obrigado. Sextou. Obrigado, Totó, aí pela condição da mesa. Obrigado, Vinícius, pela condição da